bendito com você mais uma vez. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o fruto do Espírito na vida do cristão. Normalmente, quando a gente lê a respeito do fruto do Espírito, é um fruto só, viu gente? Um fruto só, dividido em 9 partes, né? Então, quando a gente lê sobre o fruto do Espírito, normalmente a gente vê lá a descrição, né? O que é paz, o que é alegria, o que é benignidade, bondade, etc, né? Então, eu gostaria de fazer com vocês hoje uma abordagem um pouco diferente. Eu gostaria de enfatizar o que acontece na nossa vida quando essas partes do fruto do Espírito começam a faltar na nossa vida, quando a gente para de vigiar, né, nessas partes, como é que a gente reage de uma forma rápida, só para você poder pensar junto comigo de uma forma diferenciada do que normalmente a gente lê nas nossas pesquisas, ok? Eu acredito que o fruto do Espírito foi dado a nós cristãos para que nós nos relacionemos com as pessoas à nossa volta. É claro que isso é resultado de uma comunhão com Deus, porque sem a comunhão com Deus o Espírito Santo não pode agir na nossa vida fazendo esse fruto crescer e aparecer, né? É fruto de um bem-estar pessoal, né? Como resultado também da comunhão com Deus, porque eu acredito que nós devemos amar primeiro a Deus, depois a nós mesmos, não um amor egoísta, mas um amor como parâmetro de como amar o próximo, certo? Que é aquilo que eu não quero para o outro, eu não quero para mim, e depois então amar o próximo. E para que nós cultivemos essa relação boa, então foi nos dado, como eu já disse em outros vídeos, no ato da nossa conversão, foi plantado no nosso coração uma semente chamada fruto do Espírito. E à medida que nós vamos avançando na nossa fé, que nós vamos orando, tendo comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus e crescendo na nossa fé, esse fruto também vai crescendo, ele germina, cresce e aparece. Como que ele aparece? Aparece nos nossos relacionamentos. Então eu gostaria de enfatizar esse lado meio diferente com vocês, lembrando que tem muito a ver com o nosso temperamento, tá? Às vezes a gente admira uma pessoa que é mansa, mas ela tem dificuldade às vezes na questão da paz. Justamente ela é mansa porque tem um temperamento mais tímido, um temperamento mais introvertido, mas ela às vezes tem problema, por exemplo, com a paz porque ela perdeu a paz porque alguém deixou de fazer alguma coisa que deixou aborrecida, ela não falou. Parece uma pessoa mansa, mas lá dentro ela está remoendo aquela situação, perdeu a paz por causa de uma situação. Então depende muito do nosso temperamento. Então a gente não tem que ficar olhando para o outro e tentando se comparar. Na realidade a gente tem que se conhecer, colocar-nos diante do Senhor e saber quais são as áreas que nós devemos de fato trabalhar para que nós possamos ter o fruto do Espírito como um todo aparecendo na nossa vida, ok? De acordo com a ordem que está mesmo na Bíblia, a gente vai vendo aqui então o que acontece quando falta amor, né? Quando essa parte do fruto do Espírito fica mirrado na nossa vida. Eu gosto até de usar o exemplo da tangerina poncã. Sabe aquela tangerina grande? Eu conheço como poncã. Aquela tangerina grande, ela tem uns gomos desse tamanho assim, e aí você vai comendo aqueles gomos, é deliciosa, né? Mas às vezes lá pelo meio você encontra um gominho piquititinho, né? Aqueles pequenininhos assim, ele cresceu no meio dos grandes, mas ficou pequenininho lá no meio. Às vezes acontece isso na nossa vida. A gente está até bem, as pessoas nem percebem tanto que tem alguma coisa mirrada na nossa vida. Porém, a gente sabe que às vezes tem alguma coisa lá que está precisando ser trabalhado pelo Espírito para que possa crescer e ficar como os outros, né? Então, quando falta amor, que em algumas traduções bíblicas traz como caridade, a gente vê que a pessoa geralmente fica insensível à dor do outro, fica insensível àquilo que está acontecendo à sua volta. É a famosa lei de Gerson, né? O importante é que eu estou bem, não quero nem saber o que está acontecendo com as outras pessoas. Isso é falta de amor, é a parte do fruto do Espírito mirrado na vida da pessoa, que gera insensibilidade. Outra parte é a alegria. A alegria que vem do Espírito é aquela alegria independente das circunstâncias. E quando a pessoa tem isso mirrado na sua vida, ela começa a ter pensamentos negativos frequentes.
Tá? Então aquela pessoa que de repente era tão alegre, feliz da vida, a gente vai vendo ela mais séria, mais quieta. Por quê? Porque ela foi tomada de uma ansiedade e essa ansiedade foi gerando pensamentos negativos na mente dela e foi roubando, minando a sua alegria. Então ela passou a ver o copo sempre meio vazio. Uma pessoa alegre que antes via o copo meio cheio, começa a ver o copo meio vazio porque está faltando alegria. Um outro que nós temos aqui, o terceiro, é a paz. Paz, harmonia, viver bem consigo, com Deus, com os outros. Mas que quando ela falta, a pessoa começa a levar tudo a ferro e fogo. Entendeu? A pessoa se incomoda com tudo, a pessoa realmente dá conta de tudo porque ela está sem paz. E se ela está sem paz, ela faz questão de deixar os outros sem paz também. Então ela perde a paz e ainda tira a paz dos outros. Falta harmonia, ela não consegue mais viver sossegada no canto dela e por conta de ela estar incomodada, ela acaba incomodando os outros com a sua falta de paz. Então, tudo isso a gente precisa ir se reportando novamente ao Espírito de Deus para que isso seja novamente trabalhado na nossa vida e esse gominho mirrado possa crescer, né? E poder ficar do tamanho dos outros. Mais uma aqui em quarto lugar, longanimidade. Longanimidade, que significa, em palavras mais simples, paciência, né? A pessoa que tem a falta dessa parte do fruto do Espírito, normalmente é pavio curto, né? Qualquer coisinha ela explode, não tem paciência com nada. Por quê? É uma área a ser trabalhada pelo Espírito Santo, a longanimidade, um longo ânimo para suportar as coisas. Depois a gente vê a benignidade. Benignidade é uma atitude interna de gentileza, de amabilidade, de docilidade. É uma coisa que é gerada no nosso interior, que está muito ligada com o próximo, que é a bondade. Quando falta benignidade lá dentro, né, quando isso começa a fugir da gente, como parte do fruto do Espírito, a gente começa a ter pensamentos maus sobre as pessoas, né? E a gente começa a julgar, dizer, fulano isso, e aquilo outro, né? Então começa a fazer aqueles julgamentos internos da pessoa, e aí quando chega na hora de nós mostrarmos a bondade, que é o próximo, a gente, que seria a benignidade em ação, através das nossas atitudes, doações, ajudas de diversas formas, a gente retém, a gente começa a ser avarento, começa a ser egoísta, porque quando dentro de nós a benignidade está em alta, automaticamente a bondade é exercida através das nossas atitudes. Quando a benignidade lá dentro está em baixa, né, automaticamente a gente fecha a nossa mão, a gente se torna egoísta, porque um está automaticamente ligado com o outro, né? Aí vem a fé. Fé, que é traduzida mais comumente como fidelidade, confiança, né? Então, quando falta fé, quando falta essa fidelidade, a gente vê que falta fidelidade a Deus, falta fidelidade no casamento, falta fidelidade nos compromissos, a pessoa fala e não faz, promete e não cumpre, né? Então fica uma pessoa que a gente não pode confiar nela. Por quê? Falta nela fidelidade. Tá pequenininho o gominho da fidelidade na vida dela. Em oitavo lugar e penúltimo, nós vemos a mansidão. Médico. Mimi, este pendor para a raiva vai tirar o melhor de você se não tomar cuidado. Se não puder controlar a sua ira, haverá algumas consequências sérias. Ira? Eu? Mas doutor, eu estou surpresa com isto. Sabe que eu sou a calma e a serenidade em pessoa. Este é um passo na direção certa. Eis a conta. Entendeu agora? Mansidão é aquela capacidade de não reagir diante de uma situação de violência ou diante de uma afronta, né? Então a pessoa que antes respondia de uma forma equilibrada, conseguia, né, manter aquele padrão, de repente ela perde
o controle, digamos assim, e já não é mais aquela pessoa mansa. Às vezes até a pessoa tem uma atitude de mansidão, no sentido assim de eu me considero mansa, eu me considero uma pessoa mansa. Até que Deus permite que alguém pise no calo dela. E aí a gente diz, né? Pisou no calo, se gritar é bode, não é ovelha, né? Justamente porque a pessoa se revela em situação de estresse. Pessoa que é mansa, ela é mansa de verdade, ela está numa situação que de fato exige dela mansidão. Em último lugar, a temperança, que seria o domínio próprio, o autocontrole. A pessoa que falta, né, tá em baixa isso, dessa parte do fruto do Espírito na vida dela, é uma pessoa que de repente ela não quer fazer determinadas coisas, ela não quer ter determinadas atitudes, mas sabe aquela pessoa assim, ai, quando eu vi eu já tinha falado, quando eu vi eu já tinha feito. Essas pessoas, elas estão com problemas nessa área do fruto do Espírito, né? Da temperança. Ela não consegue se controlar, ela não consegue num momento de repente, ela não consegue ter um autocontrole e ela então, é o mesmo caso da mansidão, né? Bem parecido. De repente a pessoa se revela, justamente porque a gente não consegue disfarçar. A gente que é cristão, a gente não tem esse negócio de disfarçar muito tempo, não. Ocasionalmente a gente se entrega. Ou a gente vive uma vida transparente na presença de Deus, ou as próprias situações à nossa volta, nos nossos relacionamentos, vão entregando quem de fato nós somos por dentro. Então o fruto do Espírito é algo interno, porém que se revela, que aparece nas situações do dia a dia. E que nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu tenho esse e esse ponto que eu preciso arrumar na minha vida, que está descontrolado, que está fora do padrão, para que eu possa mostrar, né, através das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha fala, que eu cultivo dentro de mim o fruto do teu Espírito. Me ajuda a vencer essa situação, me ajuda a vencer nesses momentos estratégicos da minha vida. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e que vocês possam trabalhar, fazer um testezinho rápido aí, né? Fazer um testezinho e ver até que ponto você está de fato vivendo o fruto do Espírito na sua totalidade, ou se há algumas partes que estão precisando ser trabalhadas, lapidadas, né? Aumentadas para que elas possam crescer e ficar no nível das outras. Deus abençoe você. Gostou da nossa abordagem, do nosso vídeo? Coloca aí o seu joinha, assina o nosso canal, recomenda o nosso canal. Deus abençoe você, espero você na próxima semana. Vamos continuar juntos, edificando uns aos outros com a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.